Está calor e vai ficar mais quente ainda. Antes de você abrir a palavra de Deus comigo, eu quero a tua atenção. Quarta-feira temos culto de estudo, domingo que vem culto, sábado tem upper dos jovens, mas o João Marco vai estar vindo aqui fazer um convite para vocês. Eu quero lembrar de 3 situações. A Bíblia é fantástica, mas de 3 situações. Uma, eu quero que você escute isso para você abrir a Bíblia. A gente não pode abrir a Bíblia simplesmente por abrir. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro que define destino. A Bíblia fala da eternidade. A Bíblia fala de uma vida próspera já, a partir de hoje, de agora. Então você precisa abrir a Bíblia crendo. E tinha uma mulher que tinha um sonho, e esse sonho morreu, e ela sepultou esse sonho. Você sabe de quem eu estou falando. E Jesus chegou e disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Que situação? Eu quero que você passe comigo nesses 3 pontos, e aí você vai abrir a Bíblia. Se creres, verás a glória de Deus. 10 homens leprosos, excluídos da sociedade, sem sonhos, sem chances, sem oportunidade, vão na direção de Jesus, param de longe e dizem: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus não deu remédio, Jesus não orou, Jesus não ungiu. Jesus só disse: vão e mostrem ao sacerdote. No caminho eles foram todos curados. Em João capítulo 9 fala de um cego que nunca tinha visto a cor do sol. Você imagina que catástrofe. Nunca tinha visto o rosto da mãe, do pai, dos irmãos. Você imagina que sofrimento. Chega perto de Jesus, Jesus gospe no chão, faz um lodo e passa no olho dele. E fala para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Um dos tanques mais distantes de onde Jesus estava. E se nós olharmos todas as situações, parece que Jesus é rude, parece que Deus quer nos castigar. Não, Deus ele não quer nos castigar, Deus quer nos colocar na cena do milagre. Deus quer nos colocar na cena do milagre. E esta palavra, ela vai querer colocar você na cena da conquista. Não basta ver, você precisa entrar. Então eu convido você a abrir a Bíblia. Você vai abrir no livro de Josué. Nós vamos ler apenas 2 versos para começar, e depois nós vamos, durante uns 45 minutos aproximadamente, caminhar pela Bíblia. Abra no livro de Josué. Josué, para quem não sabe, que o nome original é Josuá, que significa Deus salva. Diga: Deus salva. Diga: Cristo é a resposta. Diga bem forte: Cristo é a resposta. Não interessa a pergunta. Diga: Deus é a solução. Não interessa o problema. Muitas vezes nós crentes nos tornamos especialistas em problema. Cristo é a resposta. Não interessa a pergunta. Deus é a solução. Não interessa o problema. Josué 14, leia comigo versos 12 e 13. Todos acharam? Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué 14, 12 e 13. Você pode anotar tudo que for possível. Diz assim a Bíblia: agora dá-me este monte. Josué falando: agora dá-me este monte
que o Senhor falou naquele dia. Preste bem atenção. Agora, presente, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia passado. Naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para expulsar, como prometeu. Versos 13. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Deixa eu ler o 14. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quizoneu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Diga amém. Faça uma breve oração. Você tem promessa? Pode orar. Você tem promessa? Continue orando. Agora dá-me este monte, conforme o Senhor falou naquele dia. E dizem que tinham gigantes, mas que o Senhor seria comigo, e eu os expulsaria, como Ele prometeu. Então Josué, o líder, o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Porquanto passou a ser de Calebe, como herança até os dias de hoje, porque perseverou em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Pai, aqui tem um povo que tem promessa. E todos nós sabemos que toda promessa é filha de um mandamento. Um dia o Senhor fez uma promessa para Calebe, e ele acreditou naquela promessa. José, ele tinha uma promessa e ele acreditou na promessa. Às vezes nós queremos repetir a história de Josué, de Calebe, de Davi e de tantos outros grandes líderes e vencedores da tua palavra, mas nós queremos o final, mas não queremos o percurso. O segredo do sucesso está no percurso, nas escolhas, nas decisões, com quem falamos. E este é o momento, Deus, que nós deixamos o conforto do nosso lar e viemos até este lugar, não para ouvir alguém nos dizer algo, mas para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus. Samuel por diversas vezes procurou Eli e dizia: o Senhor me chamou, e Eli dizia: meu filho, eu não te chamei. Até que ele entendeu e disse: agora quando você ouvir a voz, diga ao Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve. Então ali começa o ministério do grande profeta, governador e juiz Samuel. Deus hoje pode estar começando uma grande história na vida deste povo. Hoje pode ser o começo. Nós estamos no ano profético de Israel, dizendo o ano dos novos começos. Deus, o Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é um Deus que criou já por diversas vezes tempos e épocas para nos alcançar. Desde a dispensação da inocência, da consciência, do patriarcal, do governo humano, da lei. E agora o Senhor tem a sua lei como regra para nos levar para a tua graça. Deus, nós vamos usar sim a tua lei, mas nós queremos sair daqui hoje debaixo da tua graça. Nos alcance pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ajuda na nossa incredulidade. Como aquele pai que apresenta o teu filho ao Senhor, e ele diz: Senhor, se o Senhor pode nos ajudar, e o Senhor fala: Pai, se eu posso ajudar. A questão não é se eu posso, a questão é se você crê.
E ele diz: eu creio, ajuda na minha incredulidade. Então Jesus disse: pode ir, porque o teu filho já está bom. Oh Deus, a tua palavra é como a água que, passando pelas máquinas viram energia, vira luz e traz o progresso para o mundo. Pai, os milagres que nós vamos viver não saem da nossa necessidade, não saem do nosso merecimento, mas saem da tua palavra. Então Deus, que esta palavra alcance o nosso coração. Precisamos de cura no nosso corpo, precisamos de cura e libertação da nossa alma. Sabemos que tirar o povo do Egito era uma coisa, tirar o Egito do povo era outra coisa, e muitos morreram no deserto porque o Egito não saiu deles. Pai, tira o mundo de nós. Sabemos que a conversão nos tira do mundo, a santificação tira o mundo de nós. Oh Deus, alcance o nosso coração, porque muitas pessoas precisam de nós, curados, libertos, como profetas do avivamento. Deus, não podemos ser líderes apenas decorativos, meu Deus, mas temos que ser líderes influentes. Temos que influenciar nosso lar, nossa casa. O ambiente em que nós chegamos precisa ser mudado, porque onde Jesus chegava, o ambiente mudava. Jesus parou todos os sepultamentos que ele encontrou pelo caminho. Ele nunca foi num velório, e todos os velórios aparentes que estavam acontecendo se transformaram em vida. Eu creio, Deus, que essa palavra vai produzir vida no nosso coração, no nosso ministério, Pai. Eu já oro agradecido, porque Isaías diz que a tua palavra não volta vazia. Usa a minha vida e abençoa o teu povo, Pai. Que cada um saia daqui, Pai, cada um saia daqui abençoado. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar. O nome da ministração é Suba a Montanha. Diga: suba a montanha. Hebrom é uma montanha, é um monte de uma terra muito fértil em Israel, até os dias de hoje. Eu fico maravilhado, porque o que Deus tem para você, por que às vezes é difícil? Se você tem um carro e dá um probleminha, você vai no mecânico e ele fala assim: você quer peça original ou paralela? Paralela custa R$50, só que eu não garanto. A original custa 300, 400, só que tem uma coisa: vai durar 10 anos. O que Deus fala, muitas vezes a gente não entende, né? Porque parece tão difícil as coisas de Deus. Não é que é difícil, é que as coisas de Deus têm peso de eternidade. Quando você casa no Senhor, o teu casamento é para sempre. Isso que eu quero que você entenda. Então aqui, essa noite você vai receber esse estudo, essa mensagem: suba a montanha. E subir a montanha, eu não sei se você já teve essa experiência. Tem um ditado que diz: para ladeira baixa todo santo ajuda. O difícil é você subir. E você não está indo ladeira abaixo, você está subindo a montanha. Diga: eu estou subindo a montanha. E eu quero que você marque isso aqui agora, se for possível. A questão não é quão difícil é. Eu vou repetir. A questão não é quão difícil é, e sim o quão longe você está disposto a ir. Porque muitas vezes nós olhamos a dificuldade, e muitas vezes as dificuldades, elas são apenas aparentes. Apenas aparente. Que tal a pessoa pegar um bloco de gesso, colocar aqui, pintar na cor de um concreto, e de uma certa distância você olha, parece concreto, mas é gesso, é leve. Mas se você não pegar, se você não colocar a mão e não tomar uma atitude, você não vai saber o real peso daquilo. Muitas vezes as dificuldades, elas nos faz como que uma cerca, uma parede, e muitas vezes barra a nossa conquista.
Quando eu fui no Egito, eu fiquei maravilhado com uma coisa, porque eu sou muito curioso e o Monte Sinai, ele tem 2.000 metros e pouco, mas você sobe ele circulando, então segundo o guia dá quase 5.000 quilômetros, 5.000 metros, 5 quilômetros, e sobe à noite, porque de dia é muito quente e à noite fica bem frio. Mas eu perguntei para ele, é só por causa disso? Ele disse não. Ele falou, há muito tempo atrás nós subimos com os peregrinos durante o dia, só que a maioria não sobe. Eu falei, porque não aguenta? Ele falou, não, porque eles chegam aqui e falam, é muito alto. E ele disse, eu não posso obrigar os visitantes, os turistas, os peregrinos a subirem. Eu só subo com aqueles que querem subir. Aqueles que querem ficar aqui embaixo, tem uma guarda, tem toda uma segurança, o dia que você for lá você vê. E até convidativo, porque tem umas lanchonetes egípcias lá, vendendo um monte de bucarego lá, um monte de coisa, e as pessoas ficam ali. Mas ele disse que porque de dia eles enxergam um monte, e à noite você não enxerga. E quando eu subi perto do guia, e eu perguntava para ele, está longe? Ele nunca disse que está longe. Ele falava, está chegando. E daqui a pouco eu... Está chegando? Está longe? Não, está chegando. E nunca chegava. Porque ele disse, se eu disser que está longe, as pessoas param. Porque as pessoas muitas vezes tomam decisões por aquilo que os olhos humanos vê. A vista vê o problema, a visão foca a promessa. Então que nessa noite você foque a promessa. Que nessa noite você foca a promessa. Esse estudo é para quem tem promessa. Você tem promessa? Então é para você. Então vamos lá. O personagem central desse texto que nós lemos é Caleb. Diga Caleb. Caleb. E Caleb, ele recebeu uma promessa de Deus. E quando ele recebeu esta promessa, lá em Números 13, quantos anos tinha Caleb? 40. Oh, que maravilha, tem gente lendo Bíblia. 40 anos. E aqui quando ele fala para o líder dele, Josué, pedindo para entregar para ele o monte Hebron, quantos anos tinha Caleb? Ficou um pouco mais difícil? 85. De repente você fala, eu nem sei se eu chego aos 70. E o cara tinha 85 anos, ainda falou, eu vou entrar. Pode ter gigante, ainda eu vou derrubar gigante. Ora, mas será que o cara é doido? Será que o cara é mais crente do que nós? Não, o cara não é nem doido e nem mais crente que nós, e nem mais jovem do que nós, era mais velho do que nós. Só que ele caminhava pela promessa. Havia uma promessa feita por um Deus que não pode mentir, que não mente, que não erra. Isso fazia toda a diferença. Ele não caminhava pelas forças dele. Ele não disse, olha, eu estou parecendo um meninão de 18 anos. Ele sabia que ele tinha 85 anos de idade. Mas ele sabia muito melhor do que um jovem de 18 anos que Deus tinha feito a promessa há 45 anos atrás. E que quando Deus fala, Deus cumpre. Então é isso que você precisa crer nessa noite. A diferença não vai ser se é o apóstolo Ailton que prega, se é um outro pastor, se é um presbítero, se é um diácono. Não. A diferença é o teu posicionamento em relação daquilo que você ouve. Deus não trabalha com o que Ele fala, Ele trabalha com a resposta que você dá para Ele. E que nessa noite você dê para Deus uma resposta de fé. Se você vai dar uma resposta de fé, dê um aplauso a Deus. Diga, eu vou dar uma resposta de fé. Ora, preste muita atenção. Aí eu vou precisar da tua ajuda, que era a tua participação. Josué e Caleb. Nosso líder apóstolo sempre fala que atrás de todo Moisés tem um Caleb. Desculpa, um Josué. Atrás de todo Josué tem um Caleb. Atrás de todo Elias tem um Eliseu. Atrás de todo Davi tem um Salomão, que não era o primeiro filho dele, mas era o que mais se aproximou dele. Atrás de todo Jacó tem um José. Ou seja, por que essas pessoas fizeram a diferença na sua geração?
Porque de repente você está na igreja e você está sendo abençoado, você está fazendo a diferença, você faz a diferença no teu trabalho, você faz a diferença sim. Por quê? Porque você está seguindo bons conselhos, você está crendo na palavra de Deus, você está pondo em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Então o nome, quando eu falo Caleb, e se eu perguntasse para você, me relaciona um nome com Caleb? Josué. Então Caleb, ele tinha um bom referencial. Olha, hoje é domingo e você está aqui na igreja, e eu sei que não é fácil vir todos os domingos na igreja, mesmo que você venha só os domingos. Agora preste muita atenção no que eu vou falar para você. Eu sou o teu pastor, eu posso falar isso. São 2 horas, 3 horas que seja o culto, não chega a isso. E a semana tem 168 horas. Então veja quanto tempo nós ficamos exposto a contato, muitas vezes bons, muitas vezes ruins. Podemos conversar com pessoas que edificam, porque pessoas têm palavras que machucam, têm palavras que curam. Normalmente o doente transmite doença, o livre liberta. Então muitas vezes nós somos influenciados pela, é a mesma coisa, imagine você não sabe falar, você vem aqui, eu estou ensinando francês para você, vai 2 horas por semana de francês, e você tem 166 horas de inglês. Ora, não precisa ser nem esperto para saber qual idioma que você vai falar mais rápido. O inglês, é óbvio, porque você está muito mais exposto. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque Josué, veja bem, o nome dele Caleb está relacionado com outro grande líder, Josué. Eu gosto muito de 1 Coríntios 15, 33, marque para você meditar. 1 Coríntios 15, 33. Eu que nasci em casa de recuperação, foi um dos versículos chave que nós tínhamos que decorar. Todo mundo tinha que decorar. E diz assim, olha: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Porque quando você entra numa clínica de recuperação, tem lá 80 pessoas. Você acha que os 80 querem se recuperar? 10, 15 querem se recuperar. Os outros, tem uns fugidos da polícia, tem outros fugidos da família, tem outros que não tem onde morar. Enfim, eles não estão ali para se recuperar. Meu filho está fazendo teologia, e tem lá 300 e pouco alunos. Ele falou: pai, a maioria absoluta não está ali para sair um teólogo, não está ali para sair uma pessoa formada, conhecedora da verdade. Está ali simplesmente por estar. Alguns fugindo até de casa, outros fugindo do passado. Enfim, enquanto nós estivermos fugindo, nós não vamos nos encontrar. Então 1 Coríntios, ele nos aconselha que nós temos que tomar cuidado com as nossas companhias, com quem nós ouvimos. Porque você lá no trabalho, você se relaciona com um monte de gente. O que elas falam? De repente a palavra de uma pessoa onde você trabalha, de um ímpio, tem mais peso do que do teu pastor. E depois a casa cai, a conta vai para o pastor pagar. Mas o pastor ficou com você 2 horas durante a semana, e o teu chefe ficou com você 50, 60 horas durante a semana. Isso é injusto. Então eu que tenho que tomar um posicionamento. Você pode ver que quando Moisés mandou os espias, mandou 12 e 10 vieram com relatório negativo. Josué se posicionou, Caleb falou: o quê? Eu vou me posicionar com Josué. Ele não ficou com os 10, ele poderia falar o quê? Josué é doido, eu vou ficar só com você? Não, eu vou com a maioria é a voz de Deus. Não, a maioria nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do Espírito Santo que está falando aí no teu coração. Pode aplaudir se é para Deus. Aleluia. Olha para essa pessoa linda que está perto de você aí, vê se ela está suada. Graças a Deus que na casa dela tem chuveiro, depois ela toma banho. Fala assim para ela: aonde você vai chegar, tem influência de quem você está seguindo. Agora diga para ela: Cristo é a resposta. Não interessa a pergunta. Amém? Posso confiar que você vai viver essa semana dessa maneira? Cristo é a resposta, não interessa a pergunta? Então,
Aonde você vai chegar tem influência de quem você está seguindo. Josué e Caleb, eles ainda eram jovens, e essa igreja ainda é jovem. Diga, eu sou jovem. Diga, eu sou jovem. Sábado vocês estão convidados para vir para o Upper, e me parece que eu vou vir pregar. Tô animado. Ainda quando Moisés e o povo de Israel chegaram ao limite da terra prometida, preste atenção, limite da terra prometida. Moisés e o povo chegou ao limite da terra prometida. O povo de Deus, ele tinha sonhado e sonhado muito com a terra prometida. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes tem pessoas que sonham em casar, depois casa, é um verdadeiro B.O. A pessoa sonha em comprar um carro. O vizinho meu sonhou em comprar um carro, foi, dirige de qualquer maneira, já bateu o carro 3 vezes, agora diz que vai vender o carro para ferro velho. E o sonho dele era ter um carro. Mas por quê? O povo sonhou, chegar na terra prometida. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Tem montanha que você precisa subir? Sim? Então você é a pessoa certa para ouvir essa mensagem, e eu começo a pregar a partir de agora. A mensagem começa agora. Posso ouvir, amém? Então, para a mensagem começar legal, você tem que anotar o seguinte, ó. Quando gerenciamos o nosso estado presente, muitas vezes, gente, a gente não gerencia. Você sabe o que é gerenciar? É policial. O gerente, ele não fica trabalhando num ponto fixo. É o camarada que olha tudo, é o camarada que observa. O bom gerente é o primeiro que chega e o último que sai. Embora hoje em dia mudou muito, mas é para ser assim. É uma pessoa responsável, pelo menos deve ser. Então, a mensagem está começando agora. Se você tem promessa, essa mensagem é para você. Quando gerenciamos o nosso presente, anote aí. Aí você fala assim, mas eu vou gerenciar o quê? Anote aí, você tem tesouros para gerenciar. Não te impacta isso? Você quer tesouros? A tua audição, teus olhos, tuas mãos, teus pensamentos, aonde a mente vai, o homem segue. Então, quando gerenciamos o nosso presente, anote aí, pensamentos, palavras, sentimentos e comportamento. Caleb, ele poderia falar o quê? Eu vou ficar com a galera, eu vou ficar com a turma, eu sou da turma do barulho, eu vou ficar aqui com os 10. Agora não é mais 10, é 11. Ele ficou com Josué. O que é isso? Isso é gerenciar pensamentos, é gerenciar palavras, sentimentos e comportamento. Porque, como não foi dito aqui agora há pouquinho, aonde você vai chegar tem influência direta de quem você está seguindo, quem você está ouvindo. Meu pai, meu avô sempre me dizia: dizes-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, quando nós gerenciamos, por quê? Porque se você não gerenciar, você veja que Caleb, ele gerenciou o pensamento, ele gerenciou sentimento, ele gerenciou palavra, ele gerenciou comportamento. Por isso ele chegou aos 85 anos de idade, inteirão, e dizendo: hoje eu quero esse monte para mim. Independente se tem um gigante, eu vou tomar posse. E a palavra de Deus diz que esse monte, até os dias de hoje, é de Caleb. Ou seja, o que Deus vai entregar para você tem peso de eternidade. Se você crê nessa palavra, se você caminhar comigo dentro do que o Espírito Santo está querendo ministrar no nosso coração, você não vai perder mais nada. Diga, eu não vou perder mais nada. E quando nós gerenciamos pensamentos, palavras, sentimentos e comportamento, nos tornamos, anote aí, nos tornamos capazes de direcionar a nossa vida com grande margem de acerto. Por que muitas vezes nós erramos muito?
Erramos na amizade, erramos na aliança, erramos para comprar, erramos no investir, compramos roupa, depois não gostamos, gastamos dinheiro à toa. Por quê? Porque nós não gerenciamos o nosso presente. Porque quando você gerencia o teu presente, que nem você está aqui agora, gerencie, a partir de hoje, começa a gerenciar as tuas palavras, começa a gerenciar as tuas atitudes, você vai tornar capaz. Por que Deus entregou? Deus poderia falar, não, pera lá, eu sou Deus, eu estou ficando velho, mas não estou ficando doido, eu não vou entregar esse monte, que é cobiçado pelos inimigos, para um velho de 85 anos de idade, eu vou entregar para um jovem, bombadão de 40 anos, 30 anos, mas por que Deus entregou? Porque o testemunho, o passado, o caminhar de Caleb, o qualificava para aquilo. Então ele chegou, e Deus não falou, não, esse velhinho já está ficando gagá. Não, ele chegou qualificado. Você vai chegar no lugar do milagre qualificado. Se você, esta pessoa, pode aplaudir, qualificado. Você não está entendendo, qualificado. Você que ainda não casou e quer casar, faça as coisas tudo direitinho. Quando você chegar no dia do casamento, não precisa estar tremendo, dá um friozinho na barriga, mas você vai chegar qualificado. Você vai chegar qualificado. Anote essa palavra. Nos tornamos capazes de direcionar a nossa vida com grande margem de acerto. Você pode acompanhar a história, põe aí Caleb e segue os passos dele. Ele acertou muito mais do que errou. Por quê? Ele tornou capaz. Por que ele tornou capaz? Porque chama Caleb, então eu vou mudar meu nome. Hoje em dia pode mudar nome, é só pagar um pouquinho que você muda o teu nome. Vou tirar isso e vou colocar Caleb Júnior, pronto. Mas se eu não gerenciar minhas atitudes, vai chegar no dia, Deus falou, rapaz, tudo de Caleb só tem o nome, mas de atitude você não tem atitude nenhuma de Caleb, não te conheço. Então é muito importante você receber esta palavra, é uma palavra conscientizadora, porque você não está descendo, você está subindo uma montanha. E se um dia você passar pelo Egito, você vai ter uma experiência fantástica. Se você subir um monte, e você pensa que vai subir de qualquer maneira, tem princípios para subir, tem orientações, tem palestra antes de você subir. Tem palestra para subir, tem palestra para descer, tem palestra no meio, tem palestra em tudo quanto é lugar. Para quê? Para qualificar você para subir o monte. Não é qualquer um que sobe. Você sabe que dia desses uma pessoa foi subir lá e morreu. Deu trabalho, tiveram que arrastar o bicho lá de cima. Por quê? Não estava qualificado. Então isso é muito sério que você está ouvindo. Paramos de descer e começamos a subir. Diga, eu vou parar de descer e vou começar a subir. Diga, eu vou começar a crescer e a conquistar novos sonhos. Se é verdade, dê um aplauso a Deus. Você vai conquistar novos sonhos. Então vamos lá, diga, essa mensagem é para mim. Aleluia, se é para você, vamos lá. Então finalmente chegou o momento. Então eles chegaram na fronteira, diga fronteira. Porque gente, presta atenção. Fronteira, de repente fala fronteira, a gente fala por falar, que nem papagaio, não sabe nem o que está falando. Fronteira. Quando você chega na fronteira de um país e lá vai por terra, quando você chega na fronteira, meu irmão, não é simplesmente chegando e fazendo batucada e entrando. As pessoas vão te entrevistar, vão ver teus documentos, há um protocolo, há um procedimento, não é assim, vou chegando, oba, vai entrando, não. Todos os países que você vai, quando você desce no aeroporto, você passa por um determinado lugar, eles vão pegar teu passaporte, vão olhar e vão revistar e se cismar da tua cara, vão abrir a tua bolsa, a tua mala, e não adianta reclamar, porque se reclamar vai preso, e tudo isso, é todo um procedimento. Então eles chegaram, e às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não sei, eu parei aqui, eu não vou para frente, porque tem alguns procedimentos que a gente não permite que aconteça. De repente a pessoa fala, vou abrir tua mala. Você fala, não, minha mala ninguém abre. Ok, então a mala é sua, só que você não entra. Só que você não entra. Então deixa o Espírito Santo de Deus sondar os teus pensamentos nessa noite. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração nessa noite. Posso ouvir amém? Eles chegaram finalmente
a fronteira era só entrar e conquistar a terra, mas por inspiração divina, Moisés escolheu 12 homens e os enviou a espiar, isto é, conhecer a terra. 2 deles eram Josué e Calebe. Os espiões viram a terra maravilhosa, todos viram a terra maravilhosa, todos falaram que a terra é maravilhosa, está em Números 13, você conhece. Produzem uvas, mana, leite e mel, produzia frutos enormes. Agora escute isso, a luta pode ser grande, diga para você, a luta pode ser grande, mas o que Deus tem para mim é maior. Digo, o resultado vai compensar a luta. Pronto, o resultado vai compensar a luta. Todos já memorizaram Romanos 12:2? Quem não memorizou, dá um grito de misericórdia. A vontade de Deus para você é o quê? Boa, perfeita e agradável. E eu tenho uma boa notícia, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, vai terminar. Eu já disse aqui para você, se você olha para um quadro e você não entende nada, nunca julgue o quadro enquanto o pintor não assinar. E não sei se você sabe, quadro sem assinatura não tem valor. É que nem cheque, preenche um cheque lá direitinho, não assine para ver se o banco paga. Não paga, não tem valor. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele não assina a obra no meio do caminho, Ele só assina depois de terminado. Você crê nisso? Então vale a pena se esforçar. Diga para o teu irmão, vale a pena se esforçar. Diga para ele, vale a pena lutar. Diga, vale a pena subir a montanha. Só que os que vão subir a montanha, só os que vão subir a montanha se manifestem. Diga, eu vou subir a montanha. Eles viram a terra, todos viram. Então vê uma coisa, conquistar é outra. Era a terra dos sonhos, e eles cresceram ouvindo falar, e agora eles estão vendo a terra, vendo. Eles estão muito próximos. Eu amo a Bíblia. E a Bíblia diz que hoje você está mais perto do teu milagre do que quando você aceitou Jesus. É uma palavra animadora. Aonde que está, apóstolo? Está de Gênesis 1, Apocalipse 22, você acha? Que o teu milagre está mais perto do que quando você aceitou Jesus. Por quê? Porque Deus vê que você está caminhando para frente. Você não é caranguejo, você não está andando para trás. Você não está andando do lado, você está andando para frente. Então veja bem, apesar disso, 10 espiões chegaram tristes e com cara de derrotado. Tristes e com cara de derrotado. A partir de hoje, mude o teu semblante. Mude. Porque quando o semblante está batido, porque a derrota já entrou dentro. Lembra de Caim? O que Deus disse para ele? Ô Caim, por que o teu semblante está caído, meu filho? O que aconteceu? O problema não estava fora, o problema estava dentro. A pior luta não é externa, é a interna. E Deus vai capacitar você a vencer essa luta interna. Amém? Eles tinham um relatório negativo, anote isso, relatório negativo, um relatório pessimista. E isso está em Números capítulo 13. Eu vou ler rapidinho para você, só 2 versos, se você quer marcar. O 32 e o 33, que diz assim: isto foi, Moisés repartiu herança. Números 13, não é Josué. Números 13, 32 e 33. Diz assim: e diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo que passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Preste atenção, devore seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto, e assim também parecíamos. Então eles falaram que a terra devorava os moradores, certo? E que eles eram como gafanhotos. Aqui entra algo muito que você precisa vigiar: o medo. O medo.
A própria ciência admite que o medo, ela engessa a nossa inteligência. Se você é uma pessoa capaz, mas se você tiver com medo, você fica como que travado, como que paralisado. Então, vocês sabem que o medo, a covardia nos leva muitas vezes a inventarmos coisas que não existem. O que eles disseram aqui? A terra devora os seus moradores. Mentira. Tinha gigante e nós parecíamos como um gafanhoto aos olhos deles e aos nossos. Mentira, os gigantes não falaram nada deles. Muitas vezes não são as pessoas que nos paralisam, somos nós que nos paralisamos. E depois nós queremos mandar a conta para os outros. Muitas vezes nós inventamos coisas que não existem. Como pode um ser humano ser gafanhoto? Não tem como. Não tem como. Outra coisa, diante de é uma mentira. Como pode a terra abrir e engolir os seus habitantes? Isso não pode ser verdade, senão eles não teriam retornado. Veja que eles retornaram. Quem vai lá, a terra engole. Mentira, não engole, porque se tivesse engolido eles não tinham voltado. Eles voltaram. Eles voltaram. Eles voltaram. Se isso fosse verdade, eles não tinham retornado para dar o relatório. Diga, desculpas normalmente é usada para justificar o nosso nível. Diga, não vou mais usar de desculpa para justificar o meu nível, porque o meu nível atual é momentâneo e passageiro. Se você crê, meu irmão, é passageiro, vai passar. Vai passar. Essa luta vai passar, essa guerra vai passar, esse deserto vai passar. Posso ouvir amém ou não? O medo nos faz inventar desculpa, a covardia nos faz inventar mentira. A covardia nos leva a sabotar nossos próprios sonhos. Nossos próprios sonhos. De 12 homens, 10 tiveram seus sonhos sabotados, anulados. Por quem? Por eles mesmos. Não deixe nada anular seus sonhos. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado. Não deixe nada anular os seus sonhos. Diga assim: o futuro é criado pelas atitudes que tomamos, não pela desculpa que damos. Diga 3 vezes: eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Porém 2 deles, Josué e Caleb, eu incluo você nesse time, Josué e Caleb. 3, Josué e Caleb e você, disseram a Moisés: Moisés, a terra é maravilhosa. Estou lendo a Bíblia, tudo é verdade, como Deus falou, Deus prometeu. E o que esses rapazes dizem não é verdade. Há gigantes sim, gente maior do que nós, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, eu creio fielmente nisso. O meu problema é grande. Ele pode ser grande, porque você sabe que tinha realmente gigante, mas os gigantes não eram maior do que o seu Deus. Eu quero que você creia nesta palavra. O gigante não é maior do que o teu Deus. Não vai ser fácil conquistar a terra. Diga, não vai ser fácil conquistar a terra. Diga, mas é possível. Mas é possível. Mas é possível. A vitória é possível. Diga, a vitória é possível. Vamos à luta. Vamos à luta. Tem uma lógica simples, mas não tem vitória sem luta. Toda vitória sem luta é ilegítima. E Deus quer legitimar a tua conquista. Você vai ser um vencedor legitimado. Diga, eu vou ser um vencedor legitimado. Entremos em nome de Deus, e com fé e coragem nós vamos conquistar a terra. Aí então,
aparece pela primeira vez na história a figura gigantesca de um homem chamado Caleb. Estou na metade da ministração já. Então entra Caleb. Diga Caleb. Deus te chamou não foi simplesmente só para conhecer a história. Deus chamou você para fazer história. Diga, Deus não me chamou para conhecer a história. Deus me chamou para fazer história. Mas para fazer história, veja bem, se isso mexe com você, preste bem atenção. Isaías 60 versos 1 diz o quê? Levanta-te. Levanta-te. Não é os outros levantar por você. Levanta-te. Você que trabalha amanhã cedo, graças a Deus está calor, né? Antes do relógio ou celular despertar, você já acordou, né? Mas amanhã cedo você não tem que levantar para ir trabalhar? Que tal você falar, ô vizinho, vai trabalhar para mim? Ok, no final do mês o vizinho vai pegar o teu salário, você quer? Não, né? Pois é. Levanta-te e resplandece. Você está entendendo que palavra rica que está entrando no teu espírito? Levanta-te e resplandece. Ou seja, é uma palavra direcionada para Israel, para o seu povo, mas também para a igreja. Levanta-te e resplandece. Ou seja, não é só você receber luz, não é só você receber uma palavra no domingo que te anima, é você dar certo durante a semana. É você sair daqui e dar certo na tua casa, é você dar certo no teu trabalho, é você dar certo nas suas escolhas, é você dar certo nas tuas palavras, é você dar certo na vida, porque você já deu certo. Não interessa o problema, Deus é a resposta, Deus é a solução. Aleluia, glória a Deus. Mateus 5,16, Jesus disse, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Diga, boas obras. As pessoas vão ver o resultado na tua vida. As pessoas vão ver o resultado na tua vida. Até os demônios reconheceram Paulo. Bateram nos camaradas, Paulo chegou e falou, opa, esse nós conhecemos o que ele faz. Então você não vai ser conhecido pelo seu discurso, você vai ser conhecido pelas suas atitudes, pelos resultados que você vai conquistar. Diga glória a Deus, diga essa pessoa sou eu, diga esse cara sou eu, esse cara sou eu. Moisés disse então, olha só, Moisés disse então, o que Moisés disse para Deus? Escute isso, Moisés, estou falando de Moisés. O que Deus disse para Moisés? Você vai falar com o faraó. Você vai libertar 3 milhões de pessoas. Às vezes fala para você, você vai ter uma célula, a pessoa fica arrepiada, fica com medo. Você vai cuidar de uma pessoa, a pessoa fala, eu não cuido nem de mim mesmo, vou cuidar de pessoas. Deus disse para Moisés, você vai falar com o faraó. O que Moisés disse para Deus? Ah, meu Deus do céu, marca aí, você vai ler lá no livro de Êxodo isso. Leia o livro inteiro, não vou falar o versículo não. Então vamos lá. O que Moisés disse? Olha, preste bem atenção. Moisés, estou falando de Moisés. Você admira Moisés, só falar em Moisés você fica arrepiado, né? Moisés. O que Moisés disse para Deus? Quem sou eu? Vai dizer que você nunca disse isso. Quem sou eu? Quem sou eu? O problema é que a gente não sabe quem a gente é. Quem sou eu, Moisés disse para Deus, para realizar tão grande tarefa? Olha o que Deus responde. Pega essa palavra para você. Moisés disse para Deus, quem sou eu para realizar essa tão grande tarefa? E Deus respondeu, eu estarei sempre contigo. Eu estarei sempre contigo. Eu profetizo que Deus vai estar com você. Você não vai andar mais sozinho. Alô? Você não vai andar mais sozinho. Agora venha a chave, anota aí. Então Moisés disse, quem sou eu para realizar tão grande tarefa? E Deus responde, eu estarei sempre contigo. Então o segredo
Anote aí, isso é fantástico. O segredo não é quem você é. O segredo é quem está com você. Ah, você não entendeu. O segredo não é quem você é. O segredo é quem está com você. Quem está com você. Posso ouvir amém? Quem está com você? Romanos 8:31. O que está escrito? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é que a gente esquece disso na hora do problema. E aí a gente pega o problema e faz do problema, faz de uma pedra uma serra. Nós somos mágicos. Nós pegamos uma pedra e faz uma serra. E pega um Deus, faz um bonequinho que não consegue fazer nada. Isso está errado, isso passou. Isso é falta de gerenciamento dos pensamentos, do comportamento, das palavras e das atitudes. Mas a partir de hoje você vai gerenciar a tua alma de uma maneira correta. Deus é maior. Deus é a maior e única garantia do teu sucesso. Anote aí. Quando obedecemos às orientações de Deus, os projetos se cumprem, os sonhos se realizam. Você está crendo? Você está ouvindo? Estou achando que você está muito quieto hoje. Quando obedecemos às orientações de Deus, os propósitos se cumprem e os sonhos se realizam. Porque Deus é Deus. Meus queridos irmãos, como Paulo sempre dizia, né? Meus queridos irmãos, ao longo da vida nós subimos pequenos montes. Subimos ou não subimos? Subimos. Se eu pegar uma escada aqui e falar para você, você consegue subir no primeiro degrau? Todo mundo sobe, até criança sobe. Só que Deus não chamou você para parar no primeiro degrau. Deus chamou você para ir até o fim. Então subimos pequenos degraus, chegamos em pequenos topos. E quando chegamos no lugar mais alto, descobrimos diante de nós, descobrimos que diante de nós levantam-se montanhas e montanhas. O dia que você for para chegar no Sinai, você vai ver que tem montanhas e montanhas e montanhas. Não é um monte isolado, tem muitas montanhas em volta. Então quando você vence uma, tem outra. Agora escute isso, mas por favor, não desista do seu sonho, não desista do seu chamado. Você já pensou se José tivesse desistido? José não teve tudo para desistir? Teve. Davi não teve tudo para desistir? Teve. Jesus não teve tudo para desistir? Teve. E por que não desistiram? Porque eles não andavam por circunstâncias ou situações, eles andavam por promessa. Você que dirige o teu carro agora normalmente com o Waze ou o GPS, acabou o medo de entrar no centro de São Paulo. Você bota o bichinho lá e vai embora. Você vai confiando naquilo ali e chega. Tem gente que fala que não funciona. Funciona sim. Funciona sim. E eu quero dizer para você, estou terminando, que o Espírito Santo funciona. A palavra de Deus funciona. Se a montanha parece alta demais, não vá pelo caminho mais fácil. Sabe qual é o nosso problema? Escolher o mais fácil. Meu pai dizia que às vezes o molho sai mais caro do que o peixe, porque a gente quer escolher o mais fácil, e nem sempre o mais fácil é o correto. Olhe para as montanhas que você vai vencer. Não siga o caminho da mediocridade. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: não siga o caminho da mediocridade. O que é medíocre? Não é palavrão não, gente. Medíocre é andar abaixo do nível. Andar abaixo do nível. Lembra de Jonas que fugiu de Deus? Quando chegou no navio, onde que ele foi? No porão. Mediocridade. Jesus estava dormindo no porão ou na proa? A proa, porque não sabe a parte mais alta do barco, do navio. Até para dormir, Jesus dormia no lugar de excelência. Então eu quero dizer para você que não é se escondendo ou achando que nós vamos estar num lugar seguro que nós estamos seguros.
Largue as planícies da rotina e do comodismo, marque isso. Antes eu quero que você diga assim para o teu irmão: olhe para as montanhas, saia do vale do conformismo. Diga: largue as planícies da rotina e do comodismo, atreva-se a subir a montanha. Você vai conseguir. Diga: eu vou conseguir. É uma decisão. Eu estou sendo meio repetitivo porque foi uma experiência marcante. Eu cheguei no topo do Sinai e não é fácil, mas eu estava decidido. Eu falei: nem que seja só o pó lá em cima, mas eu chego. E os últimos metros, os últimos degraus, eu fui que meio que se arrastando, cadê lagartixa, mas cheguei. Não foi fácil, porque é muito alto, falta ar, você não tem um preparo. É horrível, você passa mal, tem pessoas que vomitam, tem pessoas que enfim, um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Mas atreva-se a subir a montanha. E eu quero dizer para você, olha, se nós, os mais velhos, criamos uma sociedade carente com mentalidade de vale, Deus nos perdoe, mas por favor, o futuro está na mão de vocês. Às vezes eu digo, você que está aqui firme na igreja, não pare. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que se espelham em você, você sabia? Ou não sabia? Tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que se espelham em você. Caleb se espelhou em Josué, Josué se espelhou em Moisés, Moisés se espelhou em Deus. Funciona. E já estamos terminando, o ministro do louvor já pode subir. Não se acovarde diante dos desafios e da luta. Seja homem, seja mulher, e sirva a Deus com integridade. Anote essa palavra, integridade. É a mesma coisa se você for tomar banho, ligar o chuveiro e, sabe, banho de gato, liga o chuveiro e passa correndo para lá e para cá e sai e vai embora. Era melhor não ter nem tirado a roupa e nem ligado o chuveiro, perdeu tempo. Você tem que tomar banho direito. Então sirva a Deus com integridade. Sirva a Deus com integridade. O que é integridade? Seja íntegro. Seja íntegro. Seja completo, espírito, alma e corpo. Se envolva. Se envolva. É um sonho. Tudo tem que estar envolvido. O espírito, a alma e o corpo. Olhe para as montanhas onde nós talvez não chegamos. E pode tocar musiquinha de choro. Moisés olhou e não chegou. É que às vezes a gente não tem tempo de ler a Bíblia, mas se você ler, você chora. Você acha que Moisés não merecia ter entrado? Na minha opinião, merecia, mas não entrou. Na minha opinião, Davi merecia ter construído o templo para Deus, mas não construiu. Mas outros entraram. Isso que eu quero que você entenda, outros entraram. Talvez nós não chegamos. Moisés sabia que ele não ia chegar, mas que Josué e Caleb não só chegariam, como conquistariam a terra. Eu prego para você, eu sei que você vai chegar e você vai conquistar. Eu tenho dito para as pessoas, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus não falha. O meu Deus não falha. Aquela terra eles iam fazer histórias. Então largue a mediocridade das planícies. Planície é um lugar comum onde todo mundo anda. O dia que você for lá, você vai ver que lá em cima no monte, lá embaixo, é uma experiência fantástica que você vai ter. Lá embaixo é um formigueiro de gente. Para tudo é fila.
No topo do monte, no começo do monte, tem bastante gente. Na metade já tem menos gente. Lá em cima, meia dúzia. Ah, todo mundo chega lá em cima? Não. A maioria para no meio do caminho. E eu me recuso a acreditar uma pessoa que viaja quilômetros, chega lá, não consegue chegar no topo. Cansei. São experiências únicas. A vida, esse negócio de que gato tem 7 vidas é conversa. A gente só tem uma vida. Aproveite então. Não deixe o tempo começar a passar e você começar a perder coisas, não. Abandone a filosofia do mundo. Anote isso. Abandone a filosofia do mundo e creia nos princípios de Deus. Sabe o nosso mal? É a mesma coisa você quando vai comer, você comer de tudo. Faz mal mesmo. Tem gente que fala, passei mal. Lógico, comeu demais, comeu de tudo, misturou coisas que não devia. Eu venho na igreja, de repente, aí eu ligo a televisão, quero saber o que o Tadeu Schmidt vai falar no Capoliana, vai falar no Fantástico. Eu quero saber o que o Paulo Amorim vai falar. Eu quero saber o que o fulano vai falar. Eu quero ler o que está falando na internet. Faz uma salada, dá dor de barriga, não chega a lugar nenhum. Não estou falando você ser um alienado. Só que tem uma coisa, o que eles falam para mim não se escreve. Por quê? O que eu preciso já está escrito aqui. O que eu preciso já está escrito aqui. E para encerrar, não abra mão da promessa. Não abra mão da promessa. Não abra, é você que não tem que abrir. É você. Não abra mão da promessa, não abra mão dos teus sonhos. E concluindo, tudo que tem valor tem um preço. Tudo que tem um valor tem um preço. Não adianta, não é de graça, tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Tem um preço. Saúde tem um preço. Conquista tem um preço. Tudo que tem valor tem um preço. Alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. De repente tem pessoa que fala, ufa, faz 10 anos que eu estou na igreja. Caleb aqui disse, eu recebi a promessa, eu tinha 40, agora eu estou com 85 anos. São 45 anos de idade seguindo um camarada no deserto. E não era no shopping 5 estrelas não, gente. Não ia para a igreja de carrinho, maioria ar condicionado, não. O máximo que eles andavam de vez em quando era de camelo. O Uber lá era camelo. E para quem foi para aquele lugar lá, se prepare, porque você que está aqui no MIB, porque você já está preparado para ir, porque é muito calor, é muito calor. É um calor insuportável. Agora veja bem, são 45 anos. O mundo está dividido. Cada 12, 2 olham para a montanha e desejam conquistá-la, mas 10 olham para o vale. Veja que de 12, 10 olharam para a montanha e falaram, vamos conquistar. E 10 olharam para a planície e quiseram se acomodar. Essa palavra que você está recebendo, todos receberam. As palavras que Jesus falavam, todos ouviam. E por que alguns viveram milagre e outros não? Por que Jesus disse em Lucas 4:27, muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e só um foi curado, a saber, o Ciro Naamã. Por quê? Ele pergunta por quê? Porque foi o único que mesmo reclamando e dando um pouco de dor de cabeça, mergulhou, obedeceu, foi o único. Os outros não obedeceram. E por que não, se mandasse descia? Não desciam. Então o segredo lá, Deus é tão maravilhoso que Ele não quer chamar atenção para Ele. Ele quer colocar você e quer qualificar você para viver os milagres. É você que precisa estar na hora certa, no momento certo. Lembra da pedra? Jesus não tirou a pedra, mandou Marta tirar. Isso me impacta muito. Ele disse, tira a pedra. Ele não falou, não, você está meio amoadinha, está meio triste porque perdeu o irmão, eu vou lá, eu sou Jesus, afinal de contas, eu vim para servir. Servir o quê? Jesus veio para servir, e Jesus não veio para concordar com nós, Ele veio para mudar a nossa história, mudar o nosso nome, mudar a nossa vida. Então, não deixe que, anote isso, não deixe que os obstáculos tornem a sua identidade.
Tem gente que a identidade dela é obstáculo. Você conversa com a pessoa, só tem obstáculo. Não permita que os obstáculos se tornem a sua identidade. Esses que olharam para o vale são pessoas que se limitam a sobreviver. 10 se limitaram a sobreviver. Eles falaram: o quê? Nós vamos nos arriscar lá? Vamos é nada, eu quero é mais viver. Não interessa se a vida está tudo atrapalhada, mas eu quero é viver. Melhor um covarde vivo do que um herói morto. Mas não é esse o pensamento de Deus. O próprio Jesus veio e só viveu 33 anos. E tem gente aqui já com 70, 80, 90 e não quer morrer. Mas eu não estou falando de uma morte física, estou falando de uma morte espiritual. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só. Mas se nós morrermos para nós, para nossa mediocridade, para o nosso conforto, nós vamos nascer para o reino de Deus. Nós vamos nascer para uma vida nova, para uma conquista nova, para uma visão nova. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E para você já encerrarmos esse estudo, os que olharam para a planície limitaram o seu viver. Os outros 2 não só venceram, mas mostraram o caminho para outras pessoas. Se você chegar ao topo da montanha, anote aí, diga: eu vou chegar no topo da montanha. Né? Você pensa que está bom? Agora escute isso, não é só chegar no topo da montanha. Deus é tão maravilhoso, se você chegar sozinho no topo da montanha, Deus não vai ficar feliz. Deus quer que você leve outros ao topo da montanha. Se você chegar, diga para a pessoa que está ao teu lado: se você chegar ao topo da montanha sozinho, nisso você fracassou. Diga: eu vou chegar, e você vai chegar comigo. Dê um aplauso a Deus. Você vai chegar comigo. Você precisa levar outros ao topo da montanha. Ministério do Louvor pode subir. Chega o fim desta mensagem, certo de que não trabalhei em vão, certo de que falei com as pessoas certas, e certo que vocês vão chegar ao topo da montanha. E não vão chegar sozinhos, vão chegar acompanhados. O que Deus disse para Moisés, para Noé? Me ajude aí. O que Deus disse para Moisés? Faça a arca, e um dia vai vir uma chuvarada, e você vai entrar sozinho na arca. Foi isso que ele disse? Tua família vai entrar junto. Você não veio aqui só por causa de você, você veio aqui por causa de outras pessoas. E você vai chegar no topo da montanha, e você não vai chegar sozinho. Então, decida não ter medo, decida acreditar. É o oposto. Se você acredita, escute isso. O que Isaac Newton disse? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se você acredita, o que acontece com o medo? Cadê o medo? Caiu fora. Ah, eu não acredito. O que acontece com o medo? Ocupa o lugar da fé. No mundo espiritual é só você ler a Bíblia, não tem lugar vazio. No mundo ainda tem muito lugar vazio, no mundo espiritual não tem. Se a fé está, o medo não pode estar. Agora, se a fé não está, o medo entra. E para você ficar em pé, não importa o tamanho dos obstáculos, importa a firmeza da sua decisão. Não importa, não importa. Lembra o que você disse agora há pouco? Não importa. Cristo é a resposta, não importa a pergunta. Deus é a solução, não importa o problema. E às vezes nós agarramos no problema e esquecemos de Deus. Agarre-se em Deus. Como na abertura o Flávio ministrou aqui, é muito, muito lindo. Sobre o cedro. O cedro, ele vai crescendo para baixo nos primeiros 3 anos. E em um momento a raiz vai deparar com rocha. E ela não para de crescer, ela abraça a rocha. E depois não tem vento que arranque um cedro do Líbano, porque ela está
Suas raízes estão abraçadas à rocha. Que hoje você saia daqui com a tua alma, com o teu espírito abraçado na rocha. Cristo é a resposta, não interessa a pergunta. Não reduza os seus sonhos para acomodar os seus medos. Muitas vezes nós reduzimos nos nossos sonhos, sabe? Reduzimos nossos sonhos para quê? Para acomodar os nossos medos. Você já percebeu quando você compra um fogão, uma geladeira, uma televisão que vem naquelas caixas? Dá a impressão que você comprou um ônibus. E aí começa a tirar as coisas que estão em volta, e vai diminuindo, o teu fogão é pequenininho. Por quê? Porque espaços foram ocupados. E muitas vezes nós reduzimos os nossos sonhos para acomodar os nossos medos, para acomodar, sabe o quê? O nosso conforto, a nossa insegurança. Não, a tua fé vai fazer você expandir. Não vai sobrar lugar para o medo, não vai sobrar lugar para o fracasso. Diga para a pessoa que está ao teu lado, para você ficar em pé e nós encerrarmos. Diga para ele assim: sonhe um sonho digno do seu Deus, e não apenas sonhe, conquiste-o. Fique em pé no nome de Jesus. Dê um aplauso a Deus. Temos alguns minutinhos para nós orarmos e adorarmos a Deus, e já vamos encerrar. Se quiser apagar as luzes, apagam. Alguns minutinhos você pode orar. Se você quer sair do teu lugar, você precisa ter uma reação. Reaja. Reaja. Ore. Se você precisa de ajuda, esse é o momento. Se você precisa de oração, procure um pastor, um presbítero e fala assim: ore por mim. Se você precisa dobrar o teu joelho, existe